Todos os dias, homens e mulheres de todo o mundo se submetem a terríveis e arriscados trabalhos em alto mar. Certos trabalhos, além de muitíssimo perigosos, exigem que essas pessoas estejam fora de suas casas por várias semanas ou até meses, podendo chegar até anos inteiros, longe de sua cidade, longe de sua família e até mesmo longe da terra firme. Agora, imagine que você está no lugar de um desses trabalhadores. A rotina é árdua, pesada. Os trabalhos são cansativos e até mesmo perigosos. Qualquer deslize pode causar um acidente grave. No interior dos enormes navios, pouco se consegue absorver a luz do sol. O gosto de sal em seus lábios parece ser eterno. E a saudade de sua família parece ser ainda maior que o eterno. Ainda, uma dúvida sempre paira sobre sua mente. Será que o que eu vi foi real ou era apenas o escuro? Bom, no vídeo de hoje você conhecerá algumas histórias incríveis de homens e mulheres que passaram longos períodos de tempo em alto mar. Histórias que desafiam a compreensão e, por mais que possam ser chamadas de lendas, continuam a atormentar a vida desses marinheiros, mesmo em terra firme. A primeira história que você verá foi relatada ao canal Wartime Stories por um marinheiro chamado Eric. Ele estava trabalhando no USS Winston S. Churchill entre os anos 2012 e 2013. Esse navio é um contratorpedeiro conhecido popularmente como Destroyer e pertence à Marinha de Guerra dos Estados Unidos da América. Este é um navio de guerra gigante. Ele pesa mais de 9.000 toneladas. Sua largura é de 20 metros. Seu comprimento é de mais de 150. Os destroyers têm funções interessantes. Navios contratorpedeiros eram responsáveis por escoltar navios maiores, protegendo-os de ameaças que pudessem prejudicar uma operação militar. Como o nome sugere, esses navios tinham a função de destruir e impedir o dano causado por navios torpedeiros inimigos. Contudo, seu papel acabou se tornando mais abrangente. Agora, eles também são responsáveis por lidar com submarinos e aeronaves inimigas, sempre com o objetivo de proteger os navios maiores. A tripulação do USS Winston S. Churchill é composta por 380 homens, sendo 32 oficiais e 348 marinheiros. A situação que Eric, um desses marinheiros, enfrentou aconteceu enquanto o navio estava no porto. Eric era um suboficial de controle de danos. Este é um cargo da Marinha dos Estados Unidos, onde o suboficial é responsável por lidar com situações de emergência a bordo, como incêndios, inundações ou outros tipos de danos, que possam comprometer a segurança da embarcação e de seus colegas da tripulação. Em seu relato, ele descreve que o navio passou por uma pane elétrica, levando a um apagão total das funções da embarcação. Como era um suboficial de controle de danos, era sua função prestar serviços de manutenção. Seu superior o orientou a passar pelo interior da embarcação, avaliando as luzes de emergência. Sua tarefa, então, era simples. Ele precisava passar por diversas áreas do navio e apertar alguns interruptores para ver se as luzes de emergência estavam operando durante o apagão. E esse era o problema. Ele deveria fazer isso na total escuridão. Essa seria a primeira vez que Eric passaria por uma sala que seu nome pode ser traduzido como sala de apoio ou sala auxiliar de número 2. Nessa época, Eric era um novato no navio e ele tinha escutado algumas histórias de seus colegas sobre uma suposta sala dentro do navio, uma sala de máquinas, um espaço de trabalho dos engenheiros do navio. Se tratava da tal sala de apoio número 2. Mas o que ele ouviu anteriormente não chegou a afetá-lo, ou sequer preocupá-lo. Pessoas diferentes tinham contado a ele que tinham passado por experiências estranhas naquela sala e em ambientes próximos a ela. Colegas, tanto homens quanto mulheres,
Relataram que tinham a sensação de estarem sendo observados quando estavam por ali. As mulheres diziam que tinham uma sensação estranha que não ia embora. Algo estava as observando. Já os homens relataram algo pouco diferente, mas sentiam um perigo iminente, um risco, sentiam a urgência de estarem prestes a ser atacados. Eric não tinha levado muito a sério essas histórias. Poderiam ser sensações induzidas justamente por esses boatos, ou apenas pegadinhas e brincadeiras que os mais antigos do navio faziam com quem estava chegando. Quando seu superior passou suas funções, ele comunicou aos engenheiros avisando que estaria naquele local nos próximos momentos. Seus colegas o olharam preocupados, dizendo que ele não deveria descer até a sala sozinho. Eric estranhou o posicionamento dos engenheiros. Não sabia se estavam falando sério ou se isso se tratava de uma piada. A questão é que ele não tinha escolha. Cada um ali tinha seu papel, sua função e suas ordens. A dele era essa. Então, foi até lá. Afinal, dificilmente deixariam ele descumprir uma ordem direta por causa de um suposto fantasma. Antes de sair, alguns dos colegas disseram que iriam acompanhá-lo, por mais que Eric não estivesse levando toda essa história a sério. Ele se sentiu aliviado em ter companhia. O relato vai se tornando cada vez mais assustador a partir daqui. Eric, no momento exato que tocou seus pés no piso da sala, sentiu uma sensação que descreveu como se notasse uma mudança no ar. Ele sentia calafrios por todo o corpo. Seu estômago se revirava e um sentimento de pavor tomou conta do seu ser. Os dois engenheiros que desceram até lá com ele se manifestaram da mesma forma. Ao descerem da escada, ficaram apavorados e relutantes em ir adiante. Eric continuou seguindo, no completo breu, apenas guiado por uma lanterna simples. Esse escuro e quieto, o desconhecido, era a única coisa ao redor de Eric. Repentinamente, um barulho distante começa a quebrar o silêncio. Era o ranger de alguma máquina que ele não conseguiu identificar. E o som foi ficando cada vez mais alto, chegando no ponto de provocar questionamentos entre os colegas. O que foi isso? Perguntou um deles. Eric rapidamente respondeu que não sabia o que estava acontecendo. E antes mesmo de conseguir formular alguma explicação em sua mente, o som ficou altíssimo. Um ranger de metal ensurdecedor tomou conta da sala. As luzes de emergência começaram a piscar loucamente e um instante depois, Eric escutou uma voz gritando: "Saia daqui!" Essa ordem era gritada seguidas vezes, assustando profundamente o marinheiro. Seus colegas aparentemente não ouviram a voz, mas com certeza ouviram as máquinas começando a trabalhar, mesmo com a energia desligada. Rapidamente eles começaram a correr e gritar, desesperados com a situação. Eric só tinha essa opção, obedecer a ordem que ouviu repetidas vezes: "Saia daqui, saia daqui, saia daqui." A partir disso, já não lhe restava dúvidas sobre os relatos dos colegas. Com certeza tinha alguma coisa acontecendo ali. Por todo o tempo restante que esteve trabalhando no USS Winston S. Churchill, Eric nunca mais retornou à sala em questão. Todas as vezes que lhe foi ordenado, ele negou. Tempos mais tarde, Eric soube de informações que o deixaram perplexo e ainda mais assustado com tudo o que passou na sala auxiliar. Um ano antes de chegar ao navio, os tripulantes tentaram salvar um grupo de refugiados que estava em um bote que virou. Segundo o relato do marinheiro, a tentativa de salvamento foi horrível. Aquelas pessoas estavam em pânico, o que complicou muito o resgate. Relatos oculares de alguns dos marinheiros que estavam no dia desse incidente detalham que alguns dos refugiados, tomados pelo desespero, puxavam mulheres e crianças para a água para tentar se salvar. Muitas pessoas morreram afogadas neste dia. E o que vem a seguir é chocante. A tripulação, após resgatar os corpos, precisou armazená-los dentro de um enorme freezer
no navio. Vários corpos precisaram ser empilhados lá dentro. Esse compartimento ficava logo abaixo da sala auxiliar 2. Talvez seja apenas uma coincidência. Ou esse fato estaria relacionado aos eventos que Eric e seus colegas passaram. A próxima história também foi enviada para o canal Wartime Stories. O homem se identificou apenas como o usuário Ice Sir, e o contexto aqui é um pouco diferente do grande navio USS Winston S. Churchill. A história a seguir se passa em um submarino nuclear. Apesar dessas pessoas ainda estarem em um ambiente militar e na mesma situação de estarem isolados no mar, longe de suas famílias e da própria terra, a situação aqui é bem diferente. E pode ser ainda mais complexa. Imagine estar em um ambiente fechado, uma cápsula de metal totalmente lacrada. Tudo que sua vista alcança é ferro. Paredes e um chão de ferro. Máquinas e corredores extremamente apertados. De vez em quando, dentro desse labirinto de ferro e aço em miniatura, você esbarra em um colega. Raramente existe algo a mais além de sinais de radar, vapor das máquinas e uma rotina extremamente pesada. Não é qualquer um que conseguiria aguentar essa claustrofobia, que não se resume apenas no espaço apertado, mas sim toda uma rotina e situação que sufoca qualquer pessoa. A história de Ice Sir começa da seguinte forma. Ele estava na sala de máquinas desse submarino no meio de sua rotina. Na ocasião, ele era apenas um marinheiro novato. Ainda estava se acostumando a toda aquela rotina complicada, com toda a claustrofobia que passou a viver durante tanto tempo. Quando se é novo em algum lugar, é normal tentar provar seu próprio valor. Ice Sir decidiu provar seu valor mostrando o conhecimento que tinha do submarino. Ele foi até a sala de máquinas à procura de alguns equipamentos para um superior. A sala de máquinas era tão extensa quanto apertada. Tinha-se um nível superior e um inferior, bem como passagens bem estreitas que levavam ao centro da sala. Quando desceu ao nível inferior através de uma pequena escada vertical, a testemunha viu um colega passando em corredor da sua frente. Ele pôde ouvir seus passos a poucos metros de si. Segundo o seu relato, existiam 3 problemas na cena em que testemunhou. Primeiramente, o suposto colega estava com um uniforme de trabalho, uma blusa azul clara e uma calça azul marinho. Seu ponto aqui é que não era mais normal utilizar esses específicos uniformes de trabalho. Afinal de contas, esses uniformes foram trocados anos antes. O segundo ponto diz respeito a quem estava acordado na mesma hora. Só tinha mais uma pessoa acordada na sala de máquinas e se tratava de seu oficial que solicitou os equipamentos a que ele estava logo atrás, acima das escadas. E o último ponto é que essa pessoa, esse suposto colega, não foi visto mais ali. Ice Sir procurou novamente e não viu mais essa pessoa por ali. Talvez tenha sido apenas o cansaço. A privação de sono pode deturpar nossa visão, ainda mais em um ambiente tão complexo e monótono como um submarino. Essa parece ser apenas uma história simples. Um mal-entendido causado pela falta de sono pode ser considerado uma bobeira, não é não? Contudo, 4 meses depois, Ice Sir estava servindo em um outro submarino do mesmo tipo. Lá ele reencontrou um antigo colega que já havia servido junto com ele. Depois de algum tempo de companheirismo, criado a partir da rotina de patrulhas em que estiveram juntos, o colega lhe contou uma história. A história era sobre um marinheiro que morreu durante sua patrulha. Isso supostamente aconteceu em seu antigo navio, cerca de 1 década antes. A história diz que ele morreu usando o antigo uniforme de trabalho dos marinheiros na sala de máquinas. Tem alguma coisa errada aí. Ice Sir ficou extremamente perturbado com essa história. Ele diz em seu relato ainda que gostaria muito de ter uma foto de seu rosto quando ouviu essa história, pois a sua reação foi de extremo espanto. Pode ser apenas uma
Coincidência, não é não? Bom, a próxima história é sobre dois amigos que serviam juntos. Ambos costumavam patrulhar a pista de pouso de um porta-aviões, uma enorme embarcação que abriga aeronaves. Eles estiveram nessa rotina durante 3 meses e, nesse tempo, relatam que viram algumas coisas bem assustadoras. Certa vez, enquanto voltavam para dentro após comprar alguns lanchinhos naquelas máquinas de venda automática, passaram por uma situação bizarra. Eles estavam em um corredor iluminado e precisavam abrir uma escotilha para avançar até o local de destino. O autor do relato diz que antes de conseguir agarrar a escotilha para abri-la, algo o fez mais rápido. Ele girou e se abriu de uma vez só, aparentemente sozinho. A grande porta de metal se abriu e quando revelou o corredor, nada estava lá. Ninguém abriu a porta. Eles até mesmo se afastaram da porta, abrindo espaço no corredor. Afinal, era óbvio que alguém tinha aberto a porta e precisava passar pelo corredor, mas nada estava vindo. Eles se entreolharam e observaram o corredor por alguns segundos e, de fato, nada estava lá. O autor do relato chegou a duvidar de suas próprias ações na hora. Ele perguntou ao amigo se foi ele mesmo quem abriu a porta. O amigo negou e sugeriu que provavelmente tinha alguém do lado de lá ou qualquer coisa assim. Então eles checaram novamente e não tinha ninguém por lá. Era 2 da manhã. A parte inferior do navio estava vazia, mas mesmo assim, o mecanismo da escotilha se mexeu e se abriu sozinho bem na frente dos amigos. Você pode pensar que pode ser algo como o vento. A resposta é não. Essas portas, além de muito mais pesadas do que as que temos em nossas casas, são seladas através de um mecanismo de escotilha. Para se abrir uma porta dessa, é necessário rodar um enorme mecanismo. Acusar o vento nessa situação seria como achar que o vento pode destrancar uma fechadura. Não faz sentido. Foi o que os homens pensaram. Você pode notar que nesses ambientes as histórias relatadas não são sobre monstros grotescos ou espíritos demoníacos. São situações simples, como essa. Uma porta selada se abrindo repentinamente sozinha, que podem enlouquecer um homem. Os amigos tentaram relatar a situação para o seu superior, mas foram tratados como apenas 2 engraçadinhos tentando trazer um monte de risada. Mas isso não é tudo. O relato não acaba aqui. Em uma outra noite, o navio estava no meio do oceano e, por algum motivo, as luzes do navio precisaram ser apagadas. Provavelmente passaram por alguma situação em que, por razões de segurança ou estratégia, todas as luzes visíveis precisaram ser desligadas para evitar detecção. Então não havia nenhuma luz visível na pista de pouso. A cada 2 horas, a dupla se organizava em uma patrulha rápida pelo convés para verificar se não tinha ninguém caminhando por lá. Eles ficaram nessa rotina por algum tempo, verificando se não tinha ninguém sem autorização e checando as aeronaves. Por mais que estivesse tudo calmo e escuro, o mar não é um ambiente silencioso. As ondas batendo no navio e o fortíssimo vento contra as aeronaves causavam barulhos altos e incômodos. A situação era tensa. A infinidade do oceano sob o céu mais escuro, ventos fortes, barulhentos, quebravam o silêncio profundo e, para romper o breu, apenas um par de lanternas simples. Não tinha nenhuma aeronave na parte frontal ou na parte traseira. O autor relata que, se não fosse por sua pequena lanterna, seria como estar caminhando no vazio, na total ausência de tudo. As únicas coisas que seus sentidos poderiam captar eram o frio e o enorme barulho do que o mar carregava junto às ondas. Quando já tinham cumprido as ordens, os homens estavam voltando para dentro, mas algo subitamente se destacou em meio ao barulho incômodo do oceano. Vozes. Ambos ouviram vozes. Junto a essas vozes, ouviram também o que descreveram como o som fraco de hélices de um motor, como as pás de um helicóptero ou algo do tipo.
Eles imediatamente se movimentaram procurando a origem desse som. Eles se dividiram, cada um tentaria investigar uma extremidade. Eles rapidamente conseguiram alcançar todo o perímetro determinado para sua patrulha. Olharam tudo, todas as aeronaves. Nada estava errado. Tudo estava como deveria ser. Não tinha ninguém na pista além deles, e mesmo se tivesse, como alguém conseguiria se orientar em um ambiente assim? Não era possível se movimentar claramente nem com lanternas. Quem dirá sem elas? Eles voltaram para dentro, ainda mais perturbados do que já estavam com a situação da escotilha. O relato se encerra ainda com mais uma situação que deixou o autor apavorado. Dessa vez ele estava sem o seu amigo. Ele estava em uma noite comum andando por um corredor estreito. Ao final dele, cerca de 10 metros de onde estava, havia mais uma porta com escotilha. Dessa vez com uma janela circular de vidro na parte superior. O autor do relato foi caminhando em direção à porta quando viu que, do lado de lá da porta, tudo estava escuro. Mas isso não fazia sentido, pois as luzes vermelhas estavam ligadas. Ele se aproximou um pouco mais e notou que, na verdade, tinha algo obstruindo a passagem de luz na janela. Se tratava da figura que lembrava um ser humano. Alguém ou algo estava parado olhando fixamente para ele pela janela. Nenhum dos dois indivíduos mostrou reação por uns bons segundos. O ser simplesmente o encarava. Era claramente uma figura palpável. Não se tratava de nenhuma sombra, nem objeto. Estou farto desse navio, disse o autor do relato, enquanto se virava e corria de volta para trás. E você aí, o que é que você acha dessas histórias de marinheiro? Talvez se trate apenas do tédio e da monotonia aliados a um ambiente perigoso e complexo. Ou talvez exista algo além de nossa compreensão. O mar é um lugar perigoso e desconhecido. Vai saber o que é que está dentro dessa imensa escuridão. Ainda mais nesses navios de guerra, né? Imagina. Até a próxima.